Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus, João capítulo 4, versículo 35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas um curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé, acima das sombras. Irmão muito amado, que te conserva sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos, viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Mestre Jesus, a Ti nos dirigimos mais uma vez para rogar-te amparo, proteção, para este nosso encontro de estudos da doutrina espírita. Senhor, ouvindo a lição preparatória desta noite, auxilia-nos a ter mais coragem para o enfrentamento dos nossos conflitos, a fim de que tenhamos também um esforço maior para frear as nossas paixões inferiores. Que as lições que receberemos logo mais neste estudo possam nos inspirar resoluções positivas, mudanças em nosso comportamento, de maneira que paulatinamente possamos nos transformar moralmente para melhor. E fortalecidos, melhorados, consigamos, desta forma, auxiliar mais e mais efetivamente os nossos irmãos de humanidade. Em Teu nome e em nome de Deus. Agradecidos, Mestre, por tanto amor que nos dedicas, nós te louvamos, bendizendo-te o nome agora e sempre.
Nós paramos então, tínhamos parado, naquela anotação de Leon Denis, que ele tinha feito a respeito então da questão do espírito, perispírito, fluido vital e a razão pela qual grande parte da humanidade terrestre, ao desencarnar, necessita permanecer certo tempo, um tempo maior ou menor, a variar de acordo com cada caso, na região denominada umbral, exatamente para o esgotamento do fluido vital, dos fluidos mais materiais, de maneira que o perispírito desmaterializado, ou seja, despojado daqueles fluidos mais materiais, possa dar condições para que o espírito seja recambiado para regiões mais elevadas, para colônias espirituais, enfim, para regiões superiores. Então nós concluímos que o umbral não é uma região de punição, é uma região que surge a partir da providência divina para que nós tenhamos condições de nos melhorarmos a fim de conseguirmos avançar para condições melhores de vida. Então, não há caráter punitivo no que foi denominado umbral, nessas regiões de acesso às regiões espirituais superiores. Logo em seguida, então, nós temos uma questão bem interessante que o autor nos coloca, que é exatamente o fato, a questão do tempo. Ele nos diz aqui no livro que a percepção dos suicidas naquele vale, a percepção do tempo por eles é bastante distinta, tem uma característica especial. Ele diz o seguinte com relação ao tempo, para a gente perceber como, na verdade, essa questão de tempo está diretamente relacionada com as nossas condições internas, as condições da alma. Ele diz o seguinte: não sabíamos quando era dia ou quando voltava a noite, porque sombras perenes rodeavam as horas que vivíamos. Perdêramos a noção do tempo. Apenas esmagadora sensação de distância e longevidade do que representasse o passado ficara para açoitar nossas interrogações, afigurando-se-nos que estávamos há séculos jungidos a tão ríspido calvário. Dali não esperávamos sair, conquanto fosse tal desejo uma das causticantes obsessões que nos alucinavam. Pois o desânimo gerador da desesperança, que nos armara ao gesto de suicidas, afirmávamos que tal estado de coisas seria eterno. A contagem do tempo para aqueles que mergulhavam nesse abismo estacionara no momento exato em que fizera para sempre tombar a própria armadura de carne. Aqui é interessante nós fazermos uma relação com a obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a quarta obra básica da doutrina espírita. Porque Allan Kardec diz que, dado o estado de inferioridade dos espíritos, eles têm essa percepção no mundo espiritual, depois que desencarnam, que os sofrimentos pelos quais passam, que são resultado das ações negativas, das infrações às leis de Deus, das más paixões, enfim, que aqueles sofrimentos têm caráter perene, são eternos. Mais uma vez, não é que Deus queira que seja assim. Não é que Deus imponha àqueles indivíduos esta condição. Esta percepção de eternidade dos sofrimentos
Kardec fala isso quando ele fala da eternidade das penas. Essa percepção de que os sofrimentos, as penas são eternas, é em realidade uma condição dos espíritos inferiores. Como eles, pelo estado de perturbação, perdem a noção de tempo, não conseguem facilmente se recuperar, sair daquele estado de sofrimento, de perturbação, é algo como que se retroalimenta. Então eles têm esta sensação de que aquilo vai perdurar para sempre. E esta percepção, esta sensação de que o sofrimento será eterno, gera uma angústia maior a eles. E daí Kardec demonstra como o sofrimento, no fundo, é algo que nos auxilia a sair da condição inferior. Porque quanto mais nós sofremos, nós vamos nos aproximando do nosso limite de sofrimento. O quanto conseguimos suportar de sofrimento. E quando chegamos nesse estado limite de sofrimento, é nosso ponto normalmente de mutação. Podemos modificar antes? Podemos. Mas por causa, muitas vezes, da nossa rebeldia, do nosso orgulho, nós, mesmo sofrendo, continuamos no erro. Então é necessário que atinjamos o estado máximo, o clímax do nosso sofrimento, de quanto podemos suportar de sofrimento. E daí então, quando chegamos neste ponto, nós então nos entregamos. O orgulho não mais se sustenta. É um ponto normalmente que nós abrimos uma brecha para a humildade. E é nesse momento em que nós conseguimos normalmente ser socorridos. Lembramos de André Luiz, como ele descreve na obra Nosso Lar. Ele diz que depois de sofrer muito, por muitos anos, na região umbralina, houve um momento em que o sofrimento era tão grande que ele não mais resistiu. Ele caiu ao chão e ele diz que uma chuva de lágrimas banhou-lhe o rosto. Naquele momento ele pede a Deus ajuda, mas é no momento em que ele alcança o estado máximo do sofrimento. E ele então, quando está naquele choro compulsivo, ele ouve a voz que era do ministro Clarence, que diz: coragem, meu filho, Deus não te abandona. Então, notemos que nosso ponto de mutação no momento é aquele ponto em que o sofrimento chega a um nível muito grande. Por isso Allan Kardec diz que, de certa forma, aquela percepção do sofrimento, das penas no mundo espiritual, do sofrimento no mundo espiritual como sendo algo eterno, não é, mas a pessoa tem a impressão de que será. Gera uma angústia ainda tão maior, um sofrimento ainda tão maior para aquele indivíduo, para aquele espírito, que mais rapidamente ele chega àquele nível máximo de sofrimento e mais rapidamente surge a brecha para a humildade. Que o orgulho vai combatendo, vai tentando resistir. Aqui na Terra é a mesma coisa. Nós, quase praticamente todos nós da Terra, que somos espíritos inferiores, cidadãos da Terra, somos espíritos inferiores. Normalmente, o nosso orgulho, mesmo quando nós detectamos que estamos em erro em algo, é muito comum nós prosseguirmos no erro por uma questão de orgulho. É muito difícil, por exemplo, pedirmos desculpas por uma questão de orgulho. É muito difícil admitirmos que estamos errados por uma questão de orgulho. Normalmente nós só pedimos desculpas, e não estamos dizendo aqui pedir desculpa da boca para fora, muitas pessoas pedem desculpas, mas intimamente
foi algo só pro forma, algo só externo, mas intimamente continuam achando que elas estão corretas, que o outro está errado. Mas nós normalmente só pedimos desculpas, verdadeiramente a verdadeira desculpa. Normalmente só admitimos que estamos errados quando o sofrimento chega a uma situação grande, quando estamos num estado, numa situação que não temos mais como sustentar o orgulho, porque sentimos que aquilo vai ainda nos prejudicar mais. Então, nós damos uma oportunidade para algum raio de humildade começar a se manifestar em nós. Então, nós temos que, interessante aqui, e fazemos a relação, está exatamente de acordo com o que lemos em O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Quando ele fala das penas eternas, ele vai falar exatamente a respeito desta percepção dos espíritos como aqueles sofrimentos como sendo algo eterno. Está isso na primeira parte de O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, quando ele fala dessas questões de penas eternas, desses sofrimentos. Na sequência, nós vamos encontrar o autor descrevendo as sensações e sofrimentos do suicida com relação aos seus próprios despojos físicos. Ele vai dizer assim: como se fantásticos espelhos, na página seguinte, perseguissem obsessoramente nossas faculdades, lá se reproduzia a visão macabra, o corpo a se decompor sob o ataque dos vibriões esfaimados, a faina detestável da podridão a seguir o curso natural da destruição orgânica, levando em roldão nossas carnes, nossas vísceras, nosso sangue, pervertido pelo fétido, nosso corpo, enfim, que se sumia para sempre no banquete asqueroso de milhões de vermes vorazes. Nosso corpo que era carcomido lentamente sob nossas vistas estupefatas. Que morria, era bem verdade, enquanto nós, seus donos, nosso ego sensível, pensante e inteligente, que dele se utilizara apenas como de um vestuário transitório, continuava vivo, sensível, pensante, inteligente, desapontado e pávido, desafiando a possibilidade de também morrer. E, ó tétrica magia que ultrapassava todo o poder que tivéssemos de refletir e compreender. Ó castigo irremovível, punindo o renegado que ousou insultar a natureza, destruindo prematuramente o que só ela era competente para decidir e realizar. Vivos, nós em espírito, diante do corpo putrefato, sentíamos a corrupção atingir-nos. Doíam em nossa configuração astral as picadas monstruosas dos vermes. Enfurecia-nos até a demência a martirizante repercussão que levava a nosso perispírito, ainda animalizado e provido de abundantes forças vitais, a refletir o que se passava com o seu antigo envoltório limoso, tal o eco de um rumor a reproduzir-se de quebrada em quebrada da montanha ao longo de todo o vale. Eu não sei se vocês chegaram a ler já o Livro dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, Ensaio Teórico das Sensações dos Espíritos. Está dentro do capítulo que fala das percepções, sensações e sofrimentos dos Espíritos. Isso no Livro dos Espíritos. Nesse ensaio teórico que Allan Kardec faz das sensações dos Espíritos, nós verificamos a explicação que ele nos apresenta a respeito exatamente do que se passa com os suicidas, não apenas com os suicidas, mas ele menciona inclusive o caso
dos suicidas, que é um caso extremo. Fala a respeito desta sensação, desta percepção da destruição do corpo físico, da percepção dos vermes comendo, decompondo o corpo físico. Ele diz, são repercussões do que se passa no corpo físico sobre o perispírito daquele suicida. Há então estas vibrações que são percebidas pelo perispírito, que ainda está profundamente encharcado de fluidos vitais, e faz com que o que se passa ainda no corpo físico surja ou gere repercussões no corpo espiritual ou perispírito. Por isso que ele sente. Não é que o perispírito está sendo carcomido, destruído por vermes. Isso está se passando no organismo físico, no corpo físico, inerte. Mas há essas repercussões, por isso que Camilo disse que ele sentia como se fossem alfinetadas cada vez que um verme comia o corpo físico. Eram muitos vermes, então imaginemos que ele sentia como que muitas alfinetadas ao mesmo tempo. Era algo extremamente perturbador, enlouquecedor. Até aqui, vocês têm alguma pergunta, dúvida? No livro Nosso Lar, tem um espírito que ele está sendo atendido nas câmaras de regeneração e que ele é perseguido por um monstro que ele falava. E depois que a Nise ajuda a André Luiz, ela fala, o monstro que ele está falando é o corpo físico dele. Acho que ele comete suicídio também, alguma coisa assim. Eu acho que sim. E aquilo fica na memória dele. Então cada um sente isso. Ele se sentia perseguido pelo corpo físico dele como se fosse um monstro. Isso o atormentava também de uma maneira muito pesada. Né? Sim. Eu só pedi licença para eu tá? Porque eu achei que eu ia escrever hoje, mas não vou escrever. Você acha que aguenta a bateria? Não está na tomada. Acho que aguenta. Aguenta? Qualquer coisa, se ele avisar, eu coloco. Então até aqui tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, não, saber disso aí, tudo bem. Ah? Tudo bem. É meio perturbador, né? Perturbador pesado, saber disso, né? Mas aí tem a razão de ser que a gente estudou no prefácio, na parte introdutória, quando Dona Ivone apresenta o livro. Não precisa. Não precisa. Não. Na parte introdutória, quando ela diz que havia, embora Leon Denis tenha feito na revisão corte de conteúdos excessivamente descritivos que perturbariam excessivamente as mentes humanas, que fora preservada a essência da descrição, que era exatamente para gerar um impacto. Porque imaginemos, o suicida, ou quem pensa em suicídio, ele está desafiando um instinto de grande força, poderosíssimo, que é o instinto de autopreservação da vida, um instinto de sobrevivência. Para superar isso, há de se ter uma força muito grande. Então, para se combater esta força muito grande que está a pôr em risco a existência física, há de se gerar um choque no indivíduo para que ele assuste, para que ele pare para refletir. Para que ele pare para refletir. E o próprio Camilo, no texto dele, nesse primeiro capítulo, ele diz: eu não quero aqui que as pessoas simplesmente creiam no que eu estou relatando. É assunto deveras sério para se crer simplesmente.
Eu quero que utilizem a inteligência para raciocinar. E se raciocinarem corretamente, se raciocinarem bem, e se buscarem as provas, as evidências de que a vida não acaba com a destruição do corpo físico, vão encontrar as provas, as evidências, e a própria inteligência vai indicar pelo raciocínio que não é a melhor solução o suicídio. E nem é solução para nada. Nem a melhor, nem a pior solução. Simplesmente não é solução para nenhum problema nosso. É mais um problema, é um problema acerbo que o indivíduo adquire quando comete esse ato. Então, de fato, há conteúdos aqui para chocar. Então, toda vez que começarmos a nos sentir deprimidos, que a vida não está dando certo, e começarem a povoar a nossa mente ideias estranhas, perturbadoras, a gente vai se recordar, não, qualquer coisa é melhor, aqui na Terra, qualquer coisa é melhor, por mais sofrimento que haja na Terra, é melhor do que passar aquilo que os suicidas fazem. E a gente muda nosso pensamento. Então, realmente é impactante, mas tem uma razão para que este conteúdo espiritual tenha nos chegado. Assim a gente consegue, claro, com esse conhecimento, essas informações não vão demover 100% dos que pensam em suicídio da decisão e do próprio ato suicida. Mas vários sim, depois de lerem este livro, vão afastar da mente essa ideia, vão mudar de pensamento, vão desistir do suicídio. Então tem a sua função, determinadas, digamos, informações impactantes. Agora é realmente desagradável pensar numa situação dessas. E ele vai dar mais detalhes ainda no segundo capítulo. Até nessa própria página, a gente pensa que tem maior castigo removível, punindo o renegado, que ousou insultar a natureza espírita, o que só ela era competente para decidir e realizar. A gente pensa também aqui, que eu estava lendo, na questão do aborto, na questão da pena de morte. Exato, Por que essa pena de morte, né? Porque não é uma escolha dele, né? Sim. Modo, né? Mas recai sobre os outros que determinam isso. Sobre a pena de morte, quando a gente raciocina, já que o Espiritismo não é raciocinado, e Camilo quer que sempre raciocine, quando a gente fala a respeito da pena de morte, a gente pensa o seguinte, digamos, no nosso país não temos a pena de morte, embora vire e mexe, o assunto volte à pauta, etc. Mas nos Estados Unidos da América, eles têm, não em todos os estados, porque isso é uma legislação estadual naquele país. Então há estados em que há a pena de morte e há estados em que não há. Mas imaginemos o seguinte, o estado X ou Y daquela nação determina que determinada conduta, por exemplo, matar alguém, que é o tipo penal nosso aqui de homicídio. Homicídio, matar alguém. Matar alguém é errado, é crime. É crime porque é algo errado, é algo nefasto. Ninguém tem direito de tirar a vida de outro. E daí nos estados, nas nações onde há pena de morte, o estado determinou que matar alguém é errado, é crime. Ninguém tem direito de matar ninguém. Todos têm direito à vida. Você cometeu este crime de homicídio, você será punido com a pena de homicídio. Para você aprender que matar alguém é errado. Ou que outras pessoas aprendam, porque a gente tem sempre de lembrar que a pena, na verdade, acaba tendo uma função também
de aviso à sociedade. Por isso, inclusive, existe o tipo penal. A lei está escrita para dizer o que é certo, o que pode ser feito e o que não pode ser feito, o que é crime. Para que aqueles que pertencem àquela sociedade saibam, não, eu não posso fazer aquilo porque aquilo é crime, eu posso ser punido. E quando a gente verifica que alguém foi efetivamente punido, realmente eles dizem que é crime, que vai ser punido e punem. Então tem uma forma, tem esse sentido também de inibir outras pessoas de cometerem o mesmo ato. Há um temor. Exatamente. Agora, como é que eu digo para a sociedade, passo uma mensagem clara para a sociedade? Você poderá ser punido por cometer algo que é muito errado, que é tirar a vida de alguém. E será punido com aquela coisa que o Estado diz que é errado. O Estado diz que é errado fazer algo e comete aquele erro para punir a pessoa e mostrar para a sociedade que aquele ato é errado e que é punido com o mesmo ato errado. Isso gera uma confusão. Não tem lógica. Não tem lógica. Então a gente vê que a pena de morte também é algo bem estranho, mas que permanece em várias legislações. Então a pena de morte continua sendo um crime dentro da lei divina e recai esta responsabilidade sobre aqueles que eliminam a vida física, né, destroem a reencarnação de alguém. Assim como também a eutanásia. Há um caso de eutanásia no livro Prêmios da Vida Eterna, ali as consequências para o espírito. As consequências para o espírito são bem estranhas, sobre inclusive o perispírito, porque o perispírito é afetado pela eutanásia. Então, tudo que represente eliminação da vida física de outra pessoa é um crime diante da lei de Deus. E, naturalmente, as consequências recaem sobre aqueles que promovem esse tipo de infração à lei divina. Uma outra coisa bastante interessante na sequência é que Camilo comenta sobre a questão dos espíritos obsessores das mais ínfimas classes e os processos de autossugestão dos suicidas. É bem interessante esse trecho que começa aqui. Mas o suicídio é uma teia envolvente em que a vítima, o suicida, só se debate para cada vez mais confundir-se, tolher-se, embaraçar-se. Ou seja, aquele sofrimento ele vai gerando uma loucura que vai gerando mais sofrimento e mais loucura e vai perdendo muito contato com a realidade, vai se perturbando cada vez mais. Sobrepunha-se a confusão. Agora, a persistência da autossugestão maléfica recordava as lendas supersticiosas, ouvidas na infância e calcadas por longo tempo nas camadas da subconsciência. Corporificava-se em visões extravagantes, a que emprestava realidade integral. Aqui, mais uma vez, a gente vai lembrar da questão de O Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Assim como também a questão do capítulo Os Fluidos do livro A Gênese. Por quê? Ele diz que as superstições adquiridas na Terra, sobretudo na infância, que ficam muito marcadas, as histórias macabras, a questão do inferno com Satanás, com o diabo, com o tridente, com chifres, com rabo, o enxofre, a fumaça, o fogo, etc. Tudo isso ficou acumulado no inconsciente. E quando esses suicidas se depararam com aquele tormento tão grande, todas essas ideias fixas que estavam no inconsciente começam a ressumar, a vir à tona.
E daí começam a gerar ideoplastias, formas, pensamentos. Então, vejam também o perigo, o prejuízo destas ideias fixas, destas superstições. Muitas vezes são colocadas nas crianças e isso acompanha aquela alma na juventude, na idade madura, na idade mais senil. Mesmo que o indivíduo viva naturalmente assim a vida dele, aquelas ideias ficaram no inconsciente, fixadas. E naquela condição de desespero, de tormento, elas começam a retornar à consciência, vêm à tona, porque quando eles veem aquele sofrimento inteiro, eles começam a relacionar com aquelas ideias que estavam, aquelas superstições, aquelas ideias de inferno, de diabo. E o que isso faz? Faz com que aquelas ideias, enquanto eles estão pensando naquilo, sejam criadas as ideoplastias, as formas de pensamentos, ou seja, imagens que começam a tomar forma exterior e modificar toda digamos, a cenografia ambiente. Todo o ambiente começa a ficar com aquelas características de inferno realmente. E o que ele diz? Com todos estes elementos postos, aqueles espíritos das mais íntimas classes obsessores, muitos dos quais aqueles que inspiraram os pensamentos suicidas, eles... A cadeira, um pouquinho que eu mexo, ela aqueles que inspiraram os pensamentos suicidas e que levaram de alguma forma, participaram, digamos assim, do suicídio daqueles indivíduos, agora se apresentam novamente para inspirar-lhes terror. E se apresentam, já que eles estão com aquelas ideias fixas, até mesmo criando como que uma cenografia do inferno, sabendo esses espíritos que realmente eles estão apavorados, os suicidas, e são muito sugestionáveis, eles se apresentam com a forma idealizada do demônio, do diabo. Se as superstições diziam que o diabo tinha um rabo, se segurava um tridente, tinha chifres, tinha olhos vermelhos, eles fazem o quê? Criam todos esses aspectos em si mesmos. Mudam a sua forma perispiritual. Uma das propriedades do perispírito é a plasticidade. Novamente, os fluidos em a Gênese, laboratório do mundo invisível, em o céu, ou melhor, o livro dos médiuns. Explicam muito bem essas possibilidades espirituais. Então, aqueles espíritos obsessores modificavam a sua forma perispiritual para dar-lhe as características que são as características conhecidas daquele ser idealizado do demônio, de Satanás, do diabo. E ele também, pelos mesmos processos que nós estudamos em Laboratório do Mundo Invisível, o capítulo de O Livro dos Médiuns, compõe a partir do fluido cósmico universal, que é a energia no seu estado primitivo e pode ser modelada, modificada as suas características. Ele compõe o tridente, ele pode compor, digamos, uma fumaça de enxofre com um cheiro, as características do enxofre. E daí o que esses espíritos fazem? Aterrorizam aqueles suicidas. Camilo diz que havia o caso de uma moça que tinha se suicidado por questão de amor. Isso nos lembra muito o quê? Que romance? Que história? Shakespeare, Romeu e Julieta. Pode ser lindo, mas ninguém disse depois o que aconteceu com Romeu e Julieta no além. Certamente não se encontraram, né, se fossem personagens autênticos, há ainda debate se realmente teriam existido ou não. Mas o que acontece? Digamos que realmente tenham existido. Certamente não se encontraram no além. Não viveram um grande amor na vida espiritual. Passaram por essas situações.
E aqui então ele menciona o caso dessa moça que, por causa de um amor, ela então, uma coisa muito romântica, se suicidou. E daí ele diz, ela afrontou, digamos, né, desprezou, melhor dizendo, o amor do pai, o amor da mãe. E ali ela estava numa condição de desespero e pavor. E os obsessores, ou um dos obsessores, dizia, já que você desprezou, por você ter desprezado todo aquele amor dos seus pais, agora, de acordo com a lei de Deus, você deve se submeter a nós, se submeter a mim, não tem escapatória. E passou a usá-la como objeto. Imaginamos usá-la, inclusive sexualmente. Mas sexo não há lei? Sim, há. Não exatamente da mesma forma, mas há sim. Inclusive, porque nós lembramos que o perispírito é um corpo que tem densidade, que tem órgãos, que tem forma. O espírito continua tendo necessidades e continua tendo tormentos. Se são atormentados sexuais na Terra, ao desencarnarem, continuam atormentados, porque tudo, na verdade, origina-se da mente. E Camilo menciona muito bem que, além das brigas, que saíam socos, né, pontapés, havia promiscuidade sexual naquele vale. Tinha necessidade de comida, de comer, de beber, de ter sexo. São espíritos muito materializados. Então vejamos o drama ainda mais dessa moça, além de tudo, passar por uma situação dessas. E aqui fala, fez parágrafo, que é bem antes dessas sensações são muito mais avançadas, né? Então eles devem, além de estar num lugar desse, ter todas essas sensações e ainda mais intensa do que pra gente. Né? Exatamente. Porque o corpo físico funciona como um certo bloqueador das percepções nossas. Quando nós não temos mais o corpo físico, essas percepções e sensações se manifestam de uma maneira muito mais intensa. E aqui ele lembra quem são estes espíritos obsessores das mais ínfimas classes. Um detalhe interessante aqui. Ele diz: em verdade, porém, tais entidades não passavam de espíritos que também foram homens. Não eram o diabo, não eram Satanás, eram apenas pessoas, espíritos que tinham sido pessoas comuns na Terra, mas que viveram no crime. Daí notemos como ele coloca a questão: viveram no crime, sensuais, alcoólatras, devassos, intrigantes, hipócritas, perjuros, traidores, sedutores, assassinos perversos. Tudo isso é crime diante da lei de Deus. Quando nós dizemos crime diante da lei de Deus, é uma infração à lei de Deus. A infração significa que nós desrespeitamos uma lei de harmonia, de equilíbrio. Logo, quando nós saímos do equilíbrio, da harmonia, vamos para a desarmonia, para o desequilíbrio, para a perturbação. Caluniadores, sátiros. Há muita gente que gosta de tirar sarro dos outros. São desequilibrados. Estão infringindo a lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Está aí no livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Tirar sarro dos outros pode parecer uma coisa muito comum na Terra. E é comum, por causa do estágio evolutivo da humanidade terrestre inferior. Isso é um desrespeito ao outro. Então a gente nota que nosso estágio evolutivo ainda é bastante inferior. O engraçado é que desses crimes à lei de Deus, só 2 são crimes Exato. da terra: sedutores e assassinos perversos. Todos os outros na terra não são considerados. E olha que, dependendo de como se considera o sedutor, a não ser que seja, se você está seduzindo alguma pessoa, assim, dependendo da forma, se
se você não gerar digamos, materialmente um prejuízo, ou um estupro, alguma coisa eu pensei assim, no estupro quando eu simplesmente seduzir alguém pode não ser crime. Mas digamos que a gente seduz alguém, depois já tive a experiência, já me satisfiz e abandone. E a pessoa depois entra numa depressão. É nossa responsabilidade. Comete suicídio. É nossa responsabilidade. Aliás, há uma frase de O Pequeno Príncipe, de Antoine-Exupéry, que diz: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Claro que se a pessoa se desastrar por conta própria, não é nossa responsabilidade. Mas o que ele quis dizer ali é uma responsabilidade afetiva. Nós temos que tomar cuidado também com o nosso afeto, para que o nosso afeto não seja elemento de desequilíbrio para outra pessoa. Se usar o afeto e o vínculo afetivo com responsabilidade. Pessoas, por exemplo, que criam expectativas no outro, esperanças no outro, depois desprezam, se afastam, sem nenhuma responsabilidade. Isso é uma responsabilidade nossa. Porque geramos uma expectativa, uma esperança no outro, e depois geramos uma frustração que pode se tornar uma marca profunda, uma dor profunda, e desequilibrar aquela alma drasticamente. E o elemento também muito interessante aqui, enfim, ele diz, depois de todas essas elencar estes que tipos de espíritos eram aqueles, os obsessores, ele diz, enfim, esta falange maléfica que infelicita a sociedade terrena, que muitas vezes tem funerais pomposos e exéquias solenes, mas que na existência espiritual se resume na coja repugnante que mencionamos, até que reencarnações expiatórias, miseráveis e rastejantes, venham impulsioná-la a novas tentativas de progresso. Aqui é interessante quando ele diz assim, esses indivíduos que na Terra, mesmo tendo sido muito respeitados, reverenciados, aplaudidos, que tenham tido exéquias de grande relevo, mas no mundo espiritual são espíritos muito inferiores. A gente poderia relacionar isso a um texto de O Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém se lembra? Há um texto que é intitulado Uma Realeza Terrestre. Assinado, não diz o nome, mas assinado por uma rainha de França. Ela diz: quem mais, senão eu, que fui rainha de França, poderia afirmar a grande ilusão do poder, do dinheiro, da posição social na Terra? Quando cheguei aqui, no mundo espiritual, que decepção. Acreditara eu que eu seria recebida com exéquias também, ou com pompa, melhor dizendo. E não fui. E mais surpresa ainda fiquei quando constatei que muitas almas, muitos espíritos, que agora estavam em condições muito superiores à minha, e a quem necessitava de pedir auxílio, na verdade tinham sido súditos meus, pessoas que eu não dava o mínimo valor. Então notemos como são as questões espirituais, a realidade da vida. É tão interessante como nós muitas vezes aplaudimos pessoas da sociedade só porque são conhecidas, porque têm dinheiro, porque têm posição social, poder, mas não tem nenhuma
estatura moral. E pessoas de estatura moral elevada, nós não damos devido valor, nem mesmo atenção muitas vezes. Isso demonstra o nosso estágio evolutivo também. Porque isso faz com que se perceba a nossa escala de valores. Quais são os nossos valores? O que nós valorizamos? As questões espirituais, morais, éticas, ou as questões mundanas? Na sequência, um outro detalhe interessante. Não sei se vocês anotaram. Além de aqueles suicidas terem a repetição, a visão repetitiva da sua morte e dos despojos carnais, eles tinham também a repetição de outras visões. Vocês se lembram disso? Na sequência diz assim: a tão deploráveis sequências sucediam-se outras não menos dramáticas e rescaldantes. Atos incorretos, por nós praticados durante a reencarnação, nossos erros, nossas quedas pecaminosas, nossos crimes mesmo, corporificavam-se à frente de nossas consciências como outras visões acusadoras, intransigentes na condenação perene a que nos submetiam. As vítimas do nosso egoísmo reapareciam agora, em reminiscências vergonhosas e contumazes, indo e vindo ao nosso lado em atropelos pertinazes, infundindo em nossa já tão combalida organização espiritual, o perispírito, o mais angustioso desequilíbrio nervoso forjado pelo remorso. A culpa que gera o sofrimento. Então, além de eles terem aquelas visões dos despojos físicos, da decomposição cadavérica, do ato suicida, eles tinham as visões repetidas dos crimes, dos erros cometidos. E quando nós falamos crimes, são aqueles crimes que nós acabamos de mencionar, não apenas aqueles que estão no Código Penal da nossa legislação. Essas faltas contra a lei de Deus. E faltas que muitas vezes na Terra nós não consideramos nada de errado. Ele diz aqui, as vítimas do nosso egoísmo. Repetimos, onde está escrita a lei divina? Código divino, na consciência. A consciência registra tudo que nós fazemos. Tudo. E o que acontece a partir desses registros? Agora que nós não temos mais o corpo físico para gerar um certo bloqueio, inclusive sobre a ação da nossa consciência, ela vai nos recordando. E notem, as vítimas do nosso egoísmo. Não é que o indivíduo que sofreu o nosso egoísmo esteja ali presente. A nossa consciência traz esta recordação, e quando nós temos essa recordação como pensamento, aquilo gera uma ideoplastia. A forma daquela vítima como que se materializa. Não é a vítima em si que está ali presente. É a forma dela que se materializa, mas de uma tal maneira, uma ideoplastia, que o indivíduo assume que aquela é a realidade. Aquilo é a realidade, que a vítima está ali mesmo. De outras reencarnações também? Pode acontecer de outras. Normalmente, as reminiscências de outras reencarnações estão ainda mais profundas. Pode surgir, vir à tona, mas é mais difícil. Normalmente vem as da última reencarnação. Júlio, você está falando que o umbral seria um lugar para você expurgar, né? Então, essa sensação da putrefação do corpo, ela vai ter um período, até o corpo ficar totalmente comido pelos vermes e tal.
Então aí ele passa por esse sofrimento até o fluido, né, até o corpo ele se decompõe totalmente. Mas mesmo assim ele vai ter ele vai parar essa percepção de vermes, mas a consciência vai estar culpando por outros atos dele. É isso que eu estou falando também, né? Sim. E pode acontecer também por tal sensação, percepção da decomposição cadavérica dos vermes ser traumática, pode ser que ele permaneça recordando daquilo e ele gera novamente as impressões. Não, é igual a gente, né? Você passa por um momento difícil na vida, quando você relembra, você começa a sentir aquela sensação de... Sim. E a própria forma do suicídio, né? Que repete. A imagem. Então, há muitos tormentos, né? Que diz-nos aqui o autor que normalmente o espírito permanece expurgando, eliminando aquele excesso de fluido vital pelo tempo ainda que ele restava de reencarnação. Então, digamos que ele desencarna, ele se suicide aos 20 anos e tinha uma programação encarnatória de 50, havia um período de cerca de 30 anos aí para ele continuar reencarnado. Pode ser, provavelmente, que ele permaneça com aquelas sensações, esgotamento até o esgotamento total por 30 anos. Mas como às vezes o sofrimento é tão grande, pode cair naquela questão que Leon Denis disse. Às vezes, quando o sofrimento está assim tão enorme e que pode extrapolar a capacidade de suportar o sofrimento do indivíduo, daquele espírito, ele pode ser, então, à medida que os benfeitores utilizam, é a reencarnação imediata dele. Imediata assim, quando ele chega próximo ao limite do sofrimento que ele consegue suportar. Ele vai reencarnar aquele espírito. Aí é compulsório, né? Uma reencarnação, ele não tem nem condições de compreender, né, muitas vezes, a situação. Né? Então... E tem grandes chances desse corpo físico ficar prejudicado por causa dessas vibrações. Né? Provavelmente, Provavelmente. As reencarnações de Leon Denis diz que são reencarnações dolorosíssimas, mas preferíveis ao sofrimento que se estava tendo naquela região do mundo espiritual. Lembrando também que, de acordo com as imagens que nós vimos na semana retrasada, e com tanto o relato do Ivone Pereira pelos caminhos da mediunidade serena, quanto aqui uma menção de Camilo Castelo Branco, é provável que não seja nem exatamente um umbral, que sejam regiões da subcrosta, né, que eles tivessem, aquelas cavernas, etc. Mas que também servem para expurgo dos fluidos vitais, mas para espíritos ainda mais condensados. Lembrando também que no capítulo dos fluidos de a Gênese, nós lemos lá a questão da fotografia do pensamento. Ou seja, o que nós pensamos, Allan Kardec dá até um exemplo. Aquilo que o espírito pensa, digamos que o espírito está pensando em assassinar alguém, matar alguém. E daí, tudo que ele pensar a respeito de como ele vai matar a pessoa, qual método, qual tipo de arma, qual método de morte que ele vai infligir à pessoa, quando ele vai realizar aquilo, onde ele vai encontrar a pessoa, quem é essa pessoa, tudo que ele estiver pensando começa a se refletir, a ser projetado no seu perispírito. Outros espíritos começam a assistir o que o indivíduo está pensando, a ver as imagens. Por isso Allan Kardec diz fotografia do pensamento. Começa aqueles pensamentos a serem estampados no seu perispírito. Ele diz, claro, o indivíduo está pensando em matar alguém, mas pode ser que ele mude de ideia, que aquilo não se realize. Mas o que ele estiver pensando fica estampado e outros espíritos leem, veem as imagens e sabem o que o indivíduo está pensando. Então, além de aquelas reminiscências de crime ficarem estampadas no próprio perispírito do suicida, também podem surgir ideoplastias que tornem, digamos, como que para ele uma realidade a presença de uma vítima sua. Não apenas que ele tenha assassinado, mas uma vítima, alguém que ele tenha
caluniado, pode a culpa dele gerar uma ideoplastia desta pessoa na sua frente, reclamando como que você me caluniou, ou acusando de ser caluniador. Isso enlouquece. É interessante nós lembrarmos um livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Grilhões Partidos. É um livro em que Filomeno de Miranda acompanha o Dr. Bezerra de Menezes em atendimento a um caso específico de obsessão, mas ele acaba acompanhando vários outros casos também de perturbações psiquiátricas, psicológicas e também obsessivas. E ele, visitando o hospital onde estava uma das personagens centrais do livro, que era uma jovem, que tinha acabado de completar 15 anos, estava internada no hospital psiquiátrico, no manicômio, naquela época em que aqueles manicômios. E ele percebe, visitando outros doentes que estavam ali internados, ele percebe pacientes que eram considerados, dentro da nomenclatura da época, loucos, mas que na verdade eram obsessos, eram pessoas que estavam obsidiadas, obsessões cruéis, obsessores espirituais. Mas ele se dá conta de que havia uma mulher que ela conversava, é uma encarnada, que ela conversava, brigava na verdade, pedia para aquela pessoa sair dali. E Manuel Filomeno de Miranda diz que ele estranhou, porque se em outros casos, quando ele percebia, via os encarnados às vezes brigando, e ele detectava que na verdade estavam brigando com espíritos obsessores que estavam realmente ali presentes, naquele caso ele não via nenhum espírito presente perturbando aquela mulher. E ele pergunta ao Dr. Bezerra de Menezes: o que se passa? E o esclarecimento realmente era uma pessoa, era uma mulher que sofreu processo obsessivo. Só que o obsessor já se afastou, deixou de perturbá-la. No entanto, o trauma, a fixação mental dela foi tão grande que ela gera ideoplasticamente a imagem daquele obsessor e continua brigando com ele. Ele não está mais presente, mas ela gerou um trauma tão grande, um pavor tão grande, que aquela ideia fixa gera essa ideoplastia. O que a gente pensa modifica o fluido cósmico universal e dá uma forma, gera uma forma a pensamento. Para ela aquilo é realidade. Então as ideias fixas, tomemos cuidado com as ideias fixas. Aqui o problema era exatamente ter aquelas ideias fixas, aquelas recordações, as acusações da própria consciência. Nosso grande tribunal é a própria consciência. Ele diz: sobrepondo-se, no entanto, a tão lamentável acervo de iniquidades, acima de tanta vergonha e tão rudes humilhações, existia vigilante e compassiva a paternal misericórdia do Deus Altíssimo, do Pai justo e bom, que não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. Ou seja, aqui novamente a gente vê que não há em nenhum momento a indicação, a descrição, a menção ou a suposição que Deus estivesse punindo aqueles indivíduos. São todos os sofrimentos pelos quais o suicida passa, ou os suicidas passam, são decorrentes dos desequilíbrios que eles próprios infligiram a si mesmos, ou seja, criaram para si mesmos, impuseram a si mesmos. É a lei de ação e reação, causa e efeito. Se eu dou um soco na parede, vai doer a minha mão. Pode, dependendo da força com que eu der este soco, machucar, cortar, esfolar e até quebrar ossos dos dedos. Mas tudo isso é mera consequência, mero efeito, mera reação da minha ação. Tanto é que na lei da física de ação e reação, terceira lei de Newton, nós aprendemos que a força que nós colocamos no movimento, num sentido específico, há uma reação com a força proporcional no sentido contrário. Então, está explicado por que a minha mão talvez tenha machucado, tenha ralado,
tenha apenas doído um pouquinho, ou tenha quebrado os ossos. Quanto mais força, maior será a reação. Isso se aplica também nas questões espirituais, lei de ação e reação, uma lei divina que tem a sua correspondente na lei física. Então Deus em nenhum momento gera ou impõe sofrimento. Nós nos impomos sofrimentos. E há o caminho para nós superarmos o sofrimento ou evitarmos o sofrimento. É exatamente passando a agir bem, a pensar bem, nós vamos eliminando nossos sofrimentos. E se continuarmos pensando bem e agindo bem, evitamos novos sofrimentos. Aí eu sofro. A quem imputar o meu sofrimento? A nós mesmos. Então, isso é bem interessante de a gente perceber. Deus não pune. Deus é amor, como nos disse João Evangelista em sua epístola. E daí ele diz aqui também, nas peripécias que o suicida entra a curtir depois do disparate que prematuramente o levou ao túmulo, o vale sinistro apenas representa um estágio temporário, reforçando aquela nota de Leon Denis sobre espírito, perispírito, corpo físico, fluido vital e o umbral, as regiões, esferas espirituais, como regiões de expurgo daquelas energias. Apenas representa aquele vale sinistro um estágio temporário, sendo ele para lá encaminhado, suicida, por movimento de impulsão natural, como o qual se afina, até que se desfaçam as pesadas cadeias que o atrelam ao corpo físico terreno, destruído antes da ocasião prevista pela lei natural. Será preciso que se desagreguem dele as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza à organização astral, ao perispírito, ou seja, ao perispírito, as quais nele se aglomeram em reservas suficientes para o compromisso da existência completa, o que nós já mencionamos várias vezes. Ele tem uma reencarnação prevista para 30 anos, fluido vital, que mantenha as vinculações perispírito e corpo físico por 30 anos. Que se arrefeçam, enfim, as mesmas afinidades, labor que na individualidade de um suicida será acompanhado das mais aflitivas dificuldades, de morosidade impressionante, para só então obter possibilidade vibratória que lhe faculte alívio e progresso. De outro modo, tal seja a afeição do seu caráter, tais os deméritos e grau de responsabilidades gerais, tal será o agravo da situação, tal a intensidade dos padecimentos a experimentar, pois nestes casos não serão apenas as consequências decepcionantes do suicídio que lhe afligiram a alma, mas também o reverso dos atos pecaminosos anteriormente cometidos. Pecado aqui no sentido de tropeços, de desvios da lei divina, esta lei de harmonia que está na nossa consciência. Aí nós teremos a lei de ação e reação. Lembremos então aqui, verifiquemos então aqui que há atenuantes e agravantes. Quando nós verificamos o primeiro suicídio da médium deste livro, do Ivone Lomeral Pereira, está lá descrito esse primeiro suicídio em O Drama da Bretanha, da região da Bretanha, na França. Ela se lança do despenhadeiro, né, ele se arrebenta nas pedras, ele morre ali no mar. Mas ela estava sob indução obsessiva, num processo de obsessão por subjugação. Lembramos que Allan Kardec estuda na questão das obsessões no livro dos médiuns, a obsessão simples, a fascinação e a obsessão por subjugação. Então, naquele processo de desespero, por certa fascinação e ao mesmo tempo por subjugação, ela é lançada, ela se lança, ou é lançada, ao mesmo tempo também pelo obsessor, que tem um predomínio e um domínio sobre a vontade dela, ela se joga ali daquele despenhadeiro e se mata, morre, desencarna, melhor dizendo, por suicídio ali. Mas ela não sofre todas as consequências do suicídio. É muito diferente, são muito diferentes as consequências desse suicídio descrito no Drama da Bretanha, do outro suicídio dela que acontece
em Portugal, quando ela se afoga no Rio Tejo. Ali ela não tinha um processo obsessivo. Ali havia o orgulho, a vaidade, o despeito dela. E ela se suicida. Daí as consequências foram muito maiores. Além das consequências do suicídio, todas as consequências dos atos dos disparates, da vida licenciosa que ela teve, do desprezo pela família. Ela era casada, tinha uma filha. Tanto assim que, mesmo depois reencarnada como Ivone, ela narra que por muitos anos este espírito que ele tinha sido filha naquela reencarnação em que ela se suicidou no Rio Tejo, lhe aparecia, era um espírito radioso, e lhe aparecia na conformação de garota, com aquelas características ainda da reencarnação anterior, para que ela se recordasse. Ele aparecia para lhe dar consolo, para estar próxima, para ela que sentisse que a filha estava, daquela outra reencarnação, estava próxima. Só que era tão dolorosas as aparições para a Dona Ivone, como ela mesma relata, não pelo estado evolutivo daquele espírito, que era um espírito superior, mas porque toda vez que a filha da outra reencarnação lhe aparecia, por mais que ela lhe desse carinho, afeto, nunca tivesse mencionado nada a respeito daquele ato suicida, ou das ações anteriores ao suicídio, ela se recordava. E quando se recordava que ela desprezou um espírito tão puro, tão nobre, tão carinhoso, por paixões violentas da terra, por egoísmo, por vaidade, por orgulho, aquilo trazia uma culpa tão grande, tão dolorosa, que em determinado momento ela pediu ao espírito: eu pediria que você não mais me aparecesse, pelo menos enquanto ainda estiver sofrendo, perturbada com essa culpa. O espírito então não aparece mais. De certo, a visitava, continuava a amparando, mas não lhe aparecia a mediunidade de evidência para que ela não sofresse tanto. Então, além dos problemas do suicídio, que podem ter atenuantes ou agravantes, há os outros crimes nossos, os outros desvios da lei divina, que vão também nos atormentar. São elementos a mais que vão se agregar no nosso sofrimento, ou podem ser elementos atenuantes. Então, nenhum suicida vai sofrer exatamente da mesma forma que o outro suicida. Tudo bem? Só para a gente terminar aqui, essa parte final ele faz a descrição, a gente vai já encerrar, da caravana, da legião dos servos de Maria. Então ele diz aqui que periodicamente chegava uma caravana de espíritos mais nobres, mais elevados, e que nessa caravana havia funções diferentes. Ele faz a descrição de como se apresentava essa caravana. Diz que podia ser verificado que eles levantavam uma bandeira, ficava uma bandeira hasteada, uma flâmula, e que ali se lia Legião dos Servos de Maria. E menciona aqui alguns aspectos interessantes. Eles sempre caminhavam como uma fila indiana. Havia, circundando aqueles trabalhadores, outros espíritos que seriam com que guardas, os lanceiros, para fazer a defesa, porque estavam ali numa região onde os espíritos estavam muito atormentados e eram agressivos. Então eles realizavam a defesa daquele grupo de trabalhadores socorristas. Inclusive menciona-se que havia muitas senhoras que faziam esse socorro ali. Também menciona que eles saíam à procura dos espíritos que já tinham condições de ser resgatados, porque tinham já eliminado a maior parte do fluido vital, do fluido mais materializado dos seus perispíritos, entrando de caverna em caverna, e que havia um outro procedimento também que facilitava aquele trabalho, que era exatamente aquele, digamos,
alto-falante, alguma coisa semelhante a isso, é um sistema de som. Alguém à distância permanecia fazendo a chamada dos nomes, o nome completo das pessoas deveriam se apresentar para serem já socorridas, levadas para o Hospital Maria de Nazaré. Então aqueles que talvez estivessem num tormento tão grande, não ouvissem, não compreendessem, já estivessem libertados ou alguma coisa semelhante, daí assim aqueles trabalhadores iam buscar de caverna em caverna. Os que conseguiam ouvir já buscavam a localização da onde estavam aqueles comboios para serem socorridos. E menciona aqui um espírito que tinha vestes, ele diz assim, aqui os lanceiros ostentando escudo e lança tinham tez bronzeada e trajavam-se com sobriedade, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. E chefiando a expedição destacava-se varão respeitável, o qual trazia avental branco e insígnias de médico, a par da cruz já referida. Cobria-lhe a cabeça, porém, uma vez, em vez de gorro característico de um médico, um turbante hindu, cujas dobras eram atadas à frente pela tradicional esmeralda, símbolo dos esculapos, ou seja, dos médicos. Era Charles, um dos guias espirituais do Univone, o outro era o Dr. Bezerra de Menezes. Dessa descrição aqui, desta expedição socorrista, vocês notaram alguma coisa? Gostariam de comentar alguma coisa? Eu gostei desse trecho, me chamou a atenção esse trecho aqui que ele fala. Supunham-se tratar-se a caravana de um grupo de homens, mas na verdade eram espíritos que estendiam a fraternidade ao extremo de se materializarem o suficiente para se tornarem plenamente percebidos a nossa precária visão e nos infundirem confiança no socorro que nos dava. Quer dizer, nem todos os que eles levavam necessariamente eram os auxiliados. Ao chegarem lá, eles auxiliavam aqueles que ainda não tinham condição de ser resgatados, com bons pensamentos e tal, para que eles pudessem mais rapidamente sair dessa condição. Né? Às vezes a gente só dá valor assim, tirou um, tirou dois. Não, tem mais envolvido nisso do que simplesmente... E o que é também interessante eles se materializavam até o ponto de se tornarem visíveis àqueles espíritos, porque aqueles espíritos estavam com um perispírito muito denso, portanto a capacidade de percepção visual também era muito limitada, eles só conseguiam visualizar, digamos, qualquer coisa que estivesse dentro de uma faixa vibratória muito densa. A gente lembra que na verdade a nossa visão física para os humanos, ela só percebe qualquer coisa que esteja numa frequência de luz entre o vermelho e o violeta, o que seja ultravioleta, além da frequência de luz, da frequência vibratória violeta, que esteja abaixo da frequência vermelha, da luz vermelha, a gente não percebe. Outros animais talvez percebem outras frequências, mas os seres humanos só percebemos enquanto utilizamos o corpo físico dentro dessa faixa, violeta e vermelho. Agora, fora do corpo físico, percebemos uma extensão maior. Tanto assim que às vezes nós temos, entre aspas, os sonhos, aquelas percepções no estado de emancipação da alma. Quando acordamos e temos ainda a recordação daquele, digamos, sonho, daquelas visões na dimensão espiritual, falamos assim, era de um verde, mas não é deste verde, não é daquele verde, eu não sei explicar, era uma cor, mas eu nem sei explicar que cor que é. É porque a nossa visão espiritual captou, digamos, um tom de cor, uma nuance de cor que a nossa visão física não é capaz de detectar, porque a faixa vibratória daquele matiz de cor está fora dentro das faixas, frequências de luz que a nossa visão física consegue captar. Então, aqueles espíritos superiores só podiam ser percebidos por aqueles suicidas porque eles condensavam os fluidos, as vibrações do seu perispírito. Condensavam muito
mas muito para chegar ao ponto de serem percebidos visualmente por aqueles espíritos. Então ele demonstra a renúncia, o amor que eles têm por estes espíritos sofredores. Por isso que nós mencionamos, quando as pessoas dizem que eu não leio o livro Memórias do Suicida porque é muito sofrimento, sim, no início temos um impacto para que os que pensam em suicídio tentem, procurem raciocinar melhor e evitem o ato. Mas o que nós encontramos de amor, de renúncia em favor desses sofredores, é muito superior às descrições impactantes. É muito amor. Daqui para frente nós vamos ver muito amor, muito, e muita misericórdia. Porque assim é Deus. Deus é amor. Mais alguma anotação aqui deste capítulo? Ele faz uma descrição das carruagens, dos animais, lembrando que tudo ali tinha muita tonalidade branca, quase tudo era branco, até os cavalos eram brancos. Detalhe, animais no mundo espiritual, sendo utilizados também para auxílio nessas regiões mais inferiores. Peço só que depois leiam, se não tiverem lido, a nota de rodapé, número 2. Começa as impressões e sensações penosas, que vai explicar um pouco dessas repercussões magnéticas, por que os espíritos sentem aquelas impressões físicas. Repercussões magnéticas. É o que também no ensaio teórico das sensações dos espíritos, Kardec estuda e fala em Livro dos Espíritos, item 257 do Livro dos Espíritos. Encerramos então o primeiro capítulo.